Muito bom, Marcão. Eu falei para as pessoas aqui antes de você entrar que a live vai ficar gravada para quem não pegar inteira ou tiver que sair, alguma coisa assim. Eu espero que vocês fiquem com a gente aqui enquanto nós estivermos falando sobre o tema. Mas se não puder, vai ficar gravada e a gente vai estar aqui toda quinta-feira falando de alguma coisa pesada também, polêmica, Perfeito, beleza. né? Então, é isso. Muito bem, gente. Vamos começar então? Vamos ferver já? Vamos esperar Vamos, mais vamos, vamos não? botar para quebrar. Quero esperar mais não. Vamos, vamos. Vamos falar. Gente, olha só. A gente vai falar desse tema que eu estou falando aí, a codependência, e nós vamos ter o nosso bate-bola aqui, mas vocês podem fazer perguntas e a gente vai conversando e vai vendo as perguntas aqui. Se tiver alguém que queira fazer pergunta, mas esteja tímido para fazer pergunta aqui no chat, faz no Boa, direct, boa. tá bom? Pode ser no Que meu, aí pode ser no eu falo com o seu, Marcão. pode ser no WhatsApp, Isso, pode ser sinal de isso, fumaça, qualquer coisa. Só não deixe de isso, perguntar. isso mesmo, é isso aí. Vamos começar. Vamos falar de codependência, né, Marcão? Tem muita gente, assim, por exemplo, os adictos acreditam, pensam, eu já falei isso no passado, né, que nem todo codependente é adicto, mas todo adicto é codependente. E, na verdade, não é bem assim, não é bem assim, que é uma coisa que a gente vai falar também. Então, é isso. Você quer começar com alguma coisa, Marcão? Quer falar alguma coisa? Fica à vontade, a Beleza. palavra é Já sua. vou cumprimentar meu primo Cláudio Val. Seja bem-vindo, Cláudio. Obrigado por estar na live. Chama a sua mãe, tia Lúcia, precisa saber sobre codependência, porque ela tem filho adicto. Já quebrei o anonimato aí, não tô nem aí. Beleza. Ó, a primeira coisa que me surge aqui na cabeça é uma dúvida que eu acho que algumas pessoas devem ter. Porque você fala de dependência emocional, aliás, é o seu ramo de trabalho, né? A dependência emocional e a codependência. E alguns autores, alguns profissionais tratam a codependência ou uma forma de codependência é aquela codependência entre um familiar e um adicto ou um alcoólico. E a dependência emocional seria aquela dependência em relacionamentos. Pode ser sexo afetivo ou pode ser relacionamento familiar, pura e simplesmente sem envolver a adicção. Então, eu queria que você esclarecesse para a galera, já para começar, que a gente já faz a pergunta na própria chamada, né, da nossa live. Codependência, o que é e o que fazer? Então, vamos começar no o que é codependência, Mônica Batista? Muito bom, muito bom. Codependência não é catalogado na Organização Mundial da Saúde como doença. Não, no nosso palavreado por aí, nós falamos, doença da codependência, falamos e nos referimos a ela como doença. Mas a codependência não é uma doença. É um padrão de comportamento desenvolvido que se mistura com a identidade da pessoa. A codependência, ela nasce, ela se desenvolve, ela tem origem na nossa infância. É diferente da dependência afetiva. A dependência afetiva, qualquer pessoa pode ter, mas ela tem várias circunstâncias da vida, inclusive na infância. Mas na infância, por que a dependência afetiva não acontece? Porque na infância nós já somos dependentes afetivos. Nós já somos. Então, por que eu desenvolvo a codependência na minha infância? Porque eu preciso vir de um ambiente inseguro, que são as origens, causas e condição do padrão, da doença, vamos falar assim. Então, assim, a pessoa que se desenvolve na infância ou adolescência, num ambiente familiar inseguro, tenso, tóxico, disfuncional ou algo do tipo, é uma pessoa que ela precisa de validação. Toda criança precisa de validação e se sentir amada, se sentir importante, se sentir pertencente. Quando isso não acontece na infância dessa criança, ela tem com ela uma coisa: opa, eu fiz alguma coisa errada. Para não estarem aqui me amando e me dizendo que eu sou importante e tudo mais, eu fiz alguma coisa errada. A culpa é minha, porque o ambiente tenso e inseguro é assim, ó. Um dia a mãe chega carinhosa e dá beijo, abraça,
e no dia seguinte a mãe chega e não olha para a cara da criança, tem um comportamento de indiferença, cansada, irritada, com coisas dela. Não é pessoal e isso não é um planejamento, jamais. Tanto que é uma coisa disfuncional. A criança que vive nessa coisa, sem essa rotina de que ela é mesmo importante, ela passa a se questionar. Peraí, porque assim, a gente precisa, quando criança, a gente se olha do jeito que as pessoas nos olham. Então, se a minha família, quem cuida de mim, me dá carinho e me diz que eu sou especial, eu me sinto especial. Eu desenvolvo a minha autoestima. Se eu me desenvolvo dentro de um ambiente familiar e eu não tenho isso, eu não tenho autoestima, eu não tenho validação, eu não tenho pertencimento, eu não tenho importância. E quando eu não tenho, tem duas coisas que eu posso fazer, só duas, que é o que vai se transformar no lance doentio. Ou eu vou procurar fazer tudo para agradar para os meus pais me amarem, me validarem, entenderem que eu estou ali. Eu vou fazer tudo certinho, eu vou procurar ajudar, eu vou tirar nota 10, eu vou estudar direitinho, eu vou ajudar o meu irmão, eu vou ajudar minha mãe em casa. Eu posso fazer isso. Isso é um comportamento, Marcão. O outro comportamento é, eu posso fazer um monte de caca, chutar o balde, não fazer nada, que é com o mesmo intuito. O intuito de chamar a atenção. Os dois é para chamar a atenção. A atenção é tudo que a gente precisa na vida para ter validação. Então, se não me dão atenção e eu estou aqui, eu vou fazer alguma coisa. Ou eu vou fazer tudo certinho, ou eu vou fazer tudo erradinho. Porque daí eu tenho atenção de alguma maneira. Dizem alguns especialistas que as crianças sempre dizem o que elas querem dizer de alguma maneira. Elas vão dar um jeito de dizer. E às vezes elas fazem isso dando trabalho, causando problema, né? Então, a codependência, ela não vem na vida adulta. O que vem na vida adulta que uma pessoa desenvolve nos relacionamentos sexoafetivo e outras relações é a dependência afetiva. A codependência, ela é desenvolvida e ela na primeira infância. Na infância e na adolescência. Na primeira infância e na adolescência. Porque daí eu começo a entender, Marcão, que para eu receber elogio e ser válida e ser validada entre os meus meios todos, eu preciso fazer coisas para as pessoas. Então eu faço tudo para todo mundo. Eu faço favores, eu sou boazinha, eu dou as minhas coisas, eu abdico do meu tempo, das minhas energias, das minhas energias e das minhas coisas. Eu estou me anulando, né, Mônica? Assim, dessa forma eu estou me anulando. Entendi. Total anulação. Total Engraçado anulação. que você falou teve dois temas essa semana na sua timeline lá, que é o triângulo da autoobsessão. E aí, a hora que você fala que a criança precisa se validar, isso tem muito a ver com aquele IP da Irmandade Anônima que fala do triângulo da autoobsessão. Sim. Exatamente. Porque na pequena infância, as pessoas que vão desenvolver uma doença emocional, elas não têm o respaldo, ou seja, ela acaba egoficando, né, dentro de si, fica com essa auto-obsessão justamente porque ela percebe que pessoas, coisas e lugares não preenchem aquilo que ela, enfim, quer, né? Eu preciso, eu quero agora. E eu preciso que essa coisa seja atendida. E quando não acontece, aí é o que você falou. Ou se anula querendo atenção e querendo validação, ou se anula também indo usar droga, né? Como muitos fazem, né? É isso aí. É isso aí. É isso aí. Porque as perguntas, os questionamentos que a codependente faz, eu falo a codependente porque a maioria são mulheres, Marcão, é assim, ela não se sentia validada por ser quem ela é. Eu preciso me sentir amada e aceita pelo que eu sou, não apesar do que eu faço. Entendeu? Então, é essa a questão. Então, como ela não é aceita e validada, amada pelo que ela é, ela vai buscar fazer coisas. E aí ela tem as migalhas de validação. Migalhas, falou muito vida, bem. Né? Às vezes não tem nenhuma, né? Às vezes não tem nenhuma e tal. Então, e outro questionamento que ela faz é, o problema deve ser comigo. Eu devo ter feito alguma coisa, que a coisa aqui não está rodando, não está rolando muito legal. Eu tenho que fazer alguma coisa. A culpa é minha. O caos está acontecendo nessa casa porque eu fiz alguma coisa. E é aí que ela começa a fazer, buscar situações para consertar o seu meio ambiente.
entendeu? E esse meio ambiente pode ser lá atrás, pode Mas ser que agora, interessante pode ser... que você tocou na culpa, que ia ser a minha próxima questão. Então tem tudo a ver com culpa, né? Tem tudo a ver com culpa e dívida. Tem tudo a ver Apesar com de não culpa e ter dívida. culpa Porque a nenhuma, porque pessoa, ela não estamos tem falando de espaço. responsabilidades emocionais, papéis familiares em algum Exatamente. momento, né? Então não cabe culpa. Aliás, a culpa é Exatamente. uma coisa tão inútil, né? Eu acho que a culpa, a única serventia da Tão culpa inútil. é a gente aprender erros que a gente cometeu, aí a gente descarta a culpa, pelo amor de Sim, Deus, e aprende com os é isso. erros, né? Mas a culpa é sempre um algoz É. terrível, né? A culpa é doentia, né? E a pessoa, qualquer pessoa que tem o problema da codependência, ela tem um comportamento de dívida para com as demais pessoas. Ela tem um comportamento de dívida com o filho. Então, assim, outra característica importante da codependente é assim, por trás de uma codependente tem um dependente. Tem que ter. As pessoas que são codependentes, elas procuram relacionamentos, elas buscam, sem querer, relacionamentos com pessoas problemáticas. Homens problemáticos, é verdade, É Marcão. bem isso mesmo. Homens problemáticos, homens com falta de dinheiro, homens com vícios, homens com dificuldade de arrumar emprego, de se empregar, de se encontrar no mercado de O trabalho. E codependente aí quer a resolver a vida do pessoa outro, né? salvar, É, é. quer salvar. O dependente emocional, o dependente afetivo, Marcão, ele quer ser Aham. salvo. O codependente, ele quer salvar. Ambos têm a mesma dificuldade, querem ser amados e validados como pessoa. Mas o dependente afetivo, a dependência afetiva, ela é a ausência de preenchimento de mim mesma. Eu não estou me preenchendo comigo mesma, então está me faltando autoestima. O codependente, ele se preenche demais, ele preenche demais o outro e não ele. Então ele se invalida o É. tempo todo. Porque ele não olha para ele, entendeu? Ele não aprendeu a olhar para ele, não É se por isso ama que como ele você é. vê, Então o é trabalho por com o codependente por é isso que você vê diferente. muitos codependentes, uma das características é essa falta de vaidade, essa falta de autoestima. Então, a mãe que tem um filho adicto e gasta tanta energia com essa relação e com esse cuidar que ela não se cuida. Então tá com o cabelo lá espinafrado, não pinta o cabelo mais, a raiz tá branca, ela não se maquia, ela não se veste É isso bem, aí. ela tá assim, você vê assim nas salas de ajuda mútua de familiares, algumas que acabam de Sim, chegar, que ainda não estão resgatando essa autoestima, realmente parece que sim. usou droga. Você fala, mas quem que é o adicto aí? É você ou ele? É Degradação verdade, total, é né? verdade. E os comportamentos, total, igual ao do adicto, e assim, os defeitos, as manobras, os comportamentos, tudo que o adicto tem, geralmente o codependente tem também. Todos os defeitos, a manipulação, a É falta de responsabilidade contagioso, né? e tudo mais. E eles não gostam de saber disso. Muito. Eles não gostam de saber disso, não assumem isso, mas é assim que acontece. Marcão, esse assunto de codependência com pessoas que têm problema com droga, álcool, ou são pessoas problemáticas, digamos assim, isso vai longe, porque é muito intenso o problema. Muito intenso, sabe? Eu tenho visto muitas coisas assim. Tem muita gente que assim, por exemplo, a codependente, que é mãe de um dependente químico, que é mãe de um adicto, ela não sabe, ela não gosta de ouvir, as pessoas não gostam quando eu falo, mas assim, elas alimentam a Ah, dependência do eu ia dependente. chegar E nesse você sabe ponto. muito É bem, uma você sabe que retroalimentação. quando o dependente. Isso, Um alimenta a exatamente. A doença, pessoa. que codependência não é doença, mas um alimenta a questão do outro. É. É isso aí, a questão do outro. E o que acontece? Quando o dependente ameaça sair do vício dele, ele não está pensando muitas vezes em descartar a sua amada ou a sua mãe por causa do vício dele. Ele só quer parar com a droga, parar com o uso, parar Uhum. com aquilo ali que está fazendo mal. Mas
A codependente que convive com isso, isso é uma ameaça, isso deixa a pessoa enlouquecida. né? Por quê? É como se ela não tivesse nenhuma importância a mais porque pare de usar drogas. É por isso que como é que ela vai resolver os problemas se os problemas acabaram? E aí o cara pega, começa a ir no grupo, fica limpo. E eu conheço um caso de uma mãe que ela pegou assim uma depressão e uma insônia terrível depois que o filho dela ficou limpo. Porque ela continuava esperando ele chegar de madrugada, mas ele estava dormindo já há muito tempo. Ele já tinha chegado e ela ficava na janela, olhando assim para fora, alhures, querendo que chegasse o adicto do uso, mas ele não estava mais no uso. É uma loucura mesmo. Sim, é um vício. Quando se trata de codependência ou de dependência afetiva, tudo isso é um vício. Tudo se trata de vício, entendeu? E por exemplo, né, para esclarecer, de repente, para quem não entendeu ainda, a dependência emocional, nem todo adicto, nem todo dependente emocional é adicto. Mas todo adicto é um dependente emocional. Mas a dependência emocional, ela abrange muitas coisas. A dependência emocional é dependência afetiva, codependência e transtorno de personalidade dependente. Que aí é um transtorno, é a pessoa que acredita que ela não pode ficar sozinha e tal, que é um assunto para um outro momento. Mas o dependente, a pessoa que é codependente, ela pode passar na imagem, na cabeça dela, a não ser importante, não ter importância na vida do outro, quando esse outro para com o vício, para com o seu problema, entendeu? Porque a codependente precisa dele disfuncional. Uma mãe que cuida de um filho, uma mãe codependente geralmente trata do filho, cuida do filho, cria, educa, para que ele fique dependente, não para que ele fique autônomo, entendeu? E muitas vezes esse filho vai crescendo dependente e pode se tornar um codependente. Porque dependência não é amor. Não. Quem é criado na dependência não tem amor, entendeu? É aquela coisa da mãe com um filho de 40 anos que ainda mora com ela e ela ainda está passando as cuequinhas dele. Mesmo se ele não for adicto. Cuidando como se fosse um bebê. Sim, sim. E aí essa pessoa tem dificuldade de funcionar com autonomia, tem dificuldade de resolver problemas. O filho, né, no caso, também fica super disfuncional. Ele acaba não crescendo, né? Ele continua sendo uma criançona de 40 anos, né? É isso. Não desenvolve. Né? Ele não se desenvolve. Então, assim, as exigências do codependente o problema pode ser comigo, que mais? Deve ser responsabilidade minha o que está acontecendo aqui. O caos é responsabilidade minha, eu preciso resolver. Eu preciso ser melhor para fazer mais para que eu possa ser amada e ter atenção. É a exigência. Por isso que tem codependente que está jantando e o vizinho chama para ir no supermercado, ela larga tudo e vai. Entendeu? E ela não cobra gasolina. O vizinho fala, vou te pagar a gasolina. Quantas vezes eu vi isso? Não precisa não. Porque faz muito para o outro, às vezes faz até com que o outro se sinta na dívida, mas quando não existe reconhecimento, a codependente fica muito mal, porque ela não está sendo amada. Existe um vazio ali que não é preenchido com essas coisas, com pessoas, lugares e coisas. Então, a diferença é a substância química só, entendeu? A diferença entre um adicto e um codependente, muitas vezes, é só a substância. Mas, Mônica, tudo isso que a gente está falando são sintomas que dão num nível quase que inconsciente. A pessoa trabalha isso sem pensar, porque racionalmente, jamais uma mãe vai querer que um filho seja um bebezão de 40 anos ou que seja um adicto que usa droga, né, meu? Exatamente. Isso aí não é no nível racional. Quando isso é trazido para a razão, então aí é que está, né? É a segunda pergunta que a gente fez na nossa chamada. O que fazer, né? Então, a gente tem que trazer essas informações para o nível da razão, para a gente começar a tratar desses sintomas aí. E que por exemplo, tem os mecanismos de defesa, os mecanismos de facilitação, por exemplo, no caso do codependente de adicto, né? Então, o menino está usando droga,
a mãe sabe que ele está usando droga, mas mesmo assim, continua emprestando o carro, continua lavando as roupinhas, a comidinha está sempre quentinha em cima do fogão, independente daquele menino merecer, não sei se é merecimento, mas, sabe, cara, na minha casa não pode entrar droga, por exemplo, é uma das coisas que um codependente de adicto precisa fazer, botar limites bem racionais, os programas de tratamento, né, para codependência, os anônimos, ou então o Naranon, o Alanon, e esses programas, eles batem bastante nessa tecla de trazer para a racionalidade e romper com esses mecanismos de facilitação. Meu, não vai emprestar carro e dinheiro para adicto que está no uso, né, meu? Só que aí é que tá, isso que você está falando é ouro, porque assim como existe para o adicto a negação, e é o primeiro sintoma para o adicto não pedir ajuda, existe a negação do codependente também. O codependente, se ele se alimenta, porque assim, ó, Marcão, eu vou te falar, vou rasgar para você como que é, e você sabe que é assim. Uma mãe que está acostumada a lidar com o filho que está usando drogas, vendendo as coisas em casa ou cuidando das próprias coisas de qualquer jeito, sem limite, sem disciplina, essa mãe, ela é salvadora, porque ela tem essa síndrome. Ela tem a síndrome de salvadora. Ela tem a síndrome de resolver, de ser bombeira, né? Então, o filho, ele volta para casa culpado, ele volta para casa arrependido, ele volta para casa envergonhado, ele volta para casa bebezinho, né? Chorão e manipulador. Porque a doença faz isso, né? Ele volta assim para casa. Essa mãe, Marcão, ela não sabe lidar com um cara de cabeça erguida, autônomo, que sabe cuidar dele mesmo. Então, quando ele volta a usar, e ele volta de novo para casa cabisbaixo, envergonhado, arrependido, ferrado, é assim que ela cresce. É assim que a doença dela, a gente pode chamar de doença, ela só não é catalogada, mas é assim que a doença dela... Vai ter respaldo, né? Potência, entendeu? Exatamente. A mãe, ela precisa do filho usando drogas para ela continuar potencializando a doença dela, a neurose dela. Se ele para, ela tem que buscar ajuda. E muitas falam assim, como assim eu tenho que buscar ajuda? Ele a velha pergunta. Meu marido, meu filho, e eu que tenho que buscar ajuda? E, na verdade, é assim que funciona, tem que buscar ajuda, porque nós estamos falando de relacionamento que não está sendo desenvolvido. Porque se tem codependência, dependência emocional, falta de limite e falta de disciplina, nós não temos uma relação em desenvolvimento. E a codependência com o dependente não é para ser uma simbiose. As pessoas precisam, nós somos seres individuais relacionais. Eu não sou uma simbiose com o outro. Né? É essa simbiose que é tão prejudicial, que retroalimenta um a doença do outro. Porque, exato, até biologicamente falando, o princípio da simbiose é justamente duas espécies que compartilham de alguma coisa que um precisa do outro para sobreviver. E se você extrapola isso para o nível emocional, para o nível psicológico, é uma simbiose de fato. A doença acaba incrustando tanto na personalidade de um e de outro, que sem aquela dependência do outro, a pessoa parece que não vai funcionar. Então fica disfuncional a psique. Exatamente. A psique não funciona sem, né? Exatamente. Tudo isso é num nível inconsciente, exatamente, só que a pessoa vai fazendo e não se dá conta de quão doente está, né? Isso. Exatamente. E uma coisa que acontece muito nas famílias assim é o problema está com ele. Como se o problema fosse só daquele indivíduo que está usando, que está voltando para casa daquele jeito arrebentado. O problema não é de mais ninguém. E todo mundo tem... todo mundo é afetado e afeta a pessoa. Então é um problema de todo mundo. E muita gente não sabe. É um problema familiar, não é um problema pessoal. Eu conheço um caso muito engraçado, assim, quer dizer, não é engraçado porque é como trágico, né? Mas de uma pessoa que ficou numa internação, e aí ele ia sair de ressocialização aos 3 meses de internação. E o problema dele era crack. E aí o pai fez um churrasco com 200 litros de chopp em comemoração que o menino estava chegando da ressocialização.
E ele falou, meu, seu problema não é chopp, seu problema é crack. Então vem aqui com o papai tomar uma. Obviamente que esse menino em 2 dias estava Poxa, fumando crack e roubou o dinheiro do pai, o carro do pai, trocou na biqueira, etc e tal, né? Porque né, é uma falta de conhecimento da própria doença da adicção. É uma outra coisa importante para o é, codependente de adicto, é ter muita informação a respeito da adicção. E que qualquer substância que altera o humor, meu, não adianta. Se o problema do cara foi crack, ótimo, foi pro fundo do poço. Mas cerveja também não, sabe? sim, Até energética é perigosa para quem teve problema com droga, sabe? Cervejinha sem álcool. Porque vai sim, trazer coisas na pessoa que, meu, vai trazer vontades, né? Então, é muito importante o codependente, o pai, a mãe, o familiar, né, a esposa, saber de todos esses mecanismos, de todos esses gatilhos, né? E sim, que substância que altera o sim. humor é substância que altera o humor. Ponto. Acabou. Perdi o É isso Playboy. aí. É verdade. É verdade. Mas muita gente não sabe disso, muita gente não quer saber, mas é Vem tomar verdade. uma cobaia, é fogo. Por isso que é um tema polêmico. Não, isso daí é É insano, né? Chega a ser totalmente insano, insano. né? Mas Mas aí também eu acho que as clínicas, os terapêuticos, os CTs todos, eles precisam, como, né, quando eu te conheci, que você trabalhava, né, em comunidades terapêuticas, e fazia justamente essa ah, ponte que avisava o familiar, né? Eu sim, lembro de um planejamento que se tinha lá, falando, meu, como sim, vai ser a Ressô? Que grupo que esse menino vai frequentar? A que distância ele está do grupo? é, Quem vai levar? Quem vai buscar? é verdade. Planejamento de ressocialização, né? Avisar Sim, eles, olha, sim, vamos tirar todas as bebidas de casa nesse começo aí. Depois, quando ele estiver fortalecido, quem sabe você pode voltar a ter o seu vinho na adega de casa. é, Pô, mas agora o menino vai voltar, eu vou ter que me é livrar verdade. das minhas, dos meus vinhos. Não é se livrar, mas, meu, vamos dar uma ajuda, porque o menino tem problema, cara. Sim, mas isso é uma falta de seriedade com esse É, problema mesmo, né, Marcão? Tem gente de que não tem muita conhecimento em noção, primeiro muita lugar, seriedade. né? Então, sim, sim. Mas você sabe que eu vivi muito isso, né, com famílias, assim, das pessoas falarem, por exemplo, por exemplo, eu tive meu filho que usava drogas e eu precisei falar para o meu filho assim: você quer usar drogas? É isso que você quer? Aqui não, aqui não, não vai dar. Porque aqui tem uma família funcionando e se você usar droga aqui, você vai prejudicar outras pessoas que estão aqui dentro. Exatamente. Entendeu? E eu não podia, eu precisava botar limite. Aí, botar limite significava correr riscos. Então, eu preciso que você saia. Você, é usar o que você quer? É usar o que eu quero. Então, você vai usar lá na rua. Aqui não. E isso, para alguns pais, é a É. morte. Porque e se acontece alguma coisa com ele? A culpa vai ser Ai, minha. ai, ai. Claro que é minha culpa, entendeu? E aí, Marcão, eu dei a cara para bater, né? E isso aconteceu comigo. E ele foi e ele não voltou. Isso aconteceu com ele na rua. Ele realmente foi e não voltou. Ele morreu do uso por conta disso tudo. A culpa é de quem? É minha culpa? A culpa é Não, minha que coloquei você. limite? Então, muitas vezes, os pais. Quantas vezes, Marcão, em reunião de família, os pais falavam assim: mas eu não estou falando aqui, Marcão, que as pessoas têm que colocar para fora. Não é nada disso. Estou falando de limite e disciplina. Aí, Mônica, mas eu não posso colocar ele para fora. Porque tinha pais que ia buscar na biqueira a droga para o filho usar dentro de casa, porque o filho fica protegido. E esse absurdo acontece muito ainda, mas muito. E aí, o que acontecia? Eu orientava, né, como que era, falava da doença, falava da postura, que muitas vezes para o dependente químico parar, a postura da família conta muito com isso, porque dependendo da postura, tudo pode mudar. E aí eles falavam assim: Mônica, eu não posso colocar para fora meu filho, eu não posso dizer para ele usar droga lá fora, porque e se acontece alguma coisa? E eu falava: a culpa vai ser sua? É isso? Então eu ficava empacada no mesmo lugar e não existia disciplina, não existia limite, e nada acontecia, nada mudava. Entendeu? Então, quando você coloca limite para alguém assim,
você está sendo mal, você está sendo ruim, você não está sendo uma pessoa muito legal. Porque olha só o que você está fazendo, você está dizendo para ele sair, para ele usar droga fora. E o que é o contrário? O contrário é assim, não fica aqui, tá tudo bem. Pode usar aqui em casa, que aqui você está seguro. Problema, né? E aí, Marcão, se esse cara morre do lado da mãe, de uma dentro de casa, dentro de casa, a culpa é de quem? Mesma coisa. Ela vai se culpar depois e vai falar assim, se eu tivesse feito alguma coisa, se eu tivesse colocado... E muitas mães não colocam. A semana passada uma pessoa me ligou pedindo ajuda para uma pessoa e eu falei, olha, eu sinto muito, eu nem sei o que falar. Esses pais precisam adotar uma postura firme diante desse cara. Na semana seguinte, no final de semana mesmo, na mesma semana, a menina falou, Mônica, ele faleceu. Não deu tempo de fazer nada com o cara, entendeu? E isso acontece o tempo todo. Parece uma bobagem, mas a codependência é um comportamento padrão que mata e tem matado muitas pessoas. O Vitor está falando ali, a famosa frase, antes dentro de casa do que na rua. É isso aí. Só que eu acho que uma das poucas coisas que um codependente de adicto pode fazer, que pode ajudar ou pelo menos incentivar o seu familiar adicto a entrar em recuperação, são esses limites. É romper o sistema de facilitação. Porque se o menino pensa que tem essa facilidade e pode usar em casa, ele vai parar por quê? Ele tem casa para usar, às vezes a mãe empresta o carro para ele na biqueira e o dinheiro para ele buscar. Às vezes alguns pais vão até buscar. Então, se ele vê que ele só pode ficar na rua para usar, e aí ele corre os riscos de uso de rua, polícia, traficante, não sei o quê, isso é um incentivo para o cara falar, não, eu acho que eu já cheguei num certo fundo de poço aqui, né? É melhor eu ver esse papo aí desses anônimos, não é possível, né? Tá muito ruim. Mas a postura, Marcão, a postura dos pais, a postura da família, de quem está convivendo, ela pode ajudar demais e potencializar a pessoa a buscar ajuda, como ela pode potencializar a pessoa a não buscar ajuda e matar mesmo. Porque quando a gente adota uma postura de limite, de disciplina, o que a gente está incentivando? O adicto, para ele parar, ele precisa perder alguma coisa. Porque eu vou te falar uma coisa, se eu tiver chuveiro quente, comidinha quentinha, cama para dormir, pra que eu vou parar? Meu Deus, você imagina, de jeito nenhum. Então eu vou continuar, preciso continuar, porque é conforto isso. Mas para as pessoas entenderem que a postura delas pode contribuir para o bem ou para o mal, leva tempo, porque não é qualquer familiar que quer saber disso. Porque não é um problema deles. Esse problema quando se mexe com isso, as pessoas elas devem olhar para elas. E isso dói. E elas não querem, isso incomoda, entendeu? Não é qualquer um que quer mexer nisso daí, não. Não é qualquer um. Depois que as pessoas ficam limpas, nos meus atendimentos eu percebo que os maiores conflitos com a família são com as pessoas depois que elas param de usar. Tá tudo anestesiado de um lado e de outro. Exatamente. O Pécio entrou, querido, boa noite, tudo bem? A Dani entrou também. A minha irmã Patrícia Helmert também está na live. Obrigado, Patuca. Tamo junto. Legal, Patrícia. Seja bem-vinda. Viu, Mônica? Muito legal. Gente, se vocês quiserem falar... pode botar no chat aí, galera. Se tiver alguma questão aí que a gente possa responder, tamo junto. Mônica, eu conheço um codependente que... o fundo de poço dele, como familiar... Foi quando ele encontrou, às 7 horas da manhã, a maconha do filho. Era 1 quilo de maconha. Aí ele estava de roupão e sem cuecas e pegou aquele quilo de fumo e ficou apavorado. E pegou aquele caroção, assim, botou debaixo do braço e falou, meu, isso aqui dentro de casa é um perigo. E saiu para a rua, pegou o carro e foi andando pela marginal. Quando ele percebeu que ele estava nu, só com um roupão e 1 quilo de fumo no banco do passageiro, e aí passou uma viatura da rota do lado dele, caiu a ficha, ele falou, meu, se essa viatura agora me vê de roupão, acha estranho, me para,
e pega e me acha com essa droga toda aqui, e eu sem documento do carro, sem carteira, sem identidade. Olha onde pode chegar um codependente. Que Aí ele loucura! voltou para casa, jogou fora o fumo e tal, mas olha só onde pode chegar a codependência. Tem casos de até de morte, de suicídio, porque a codependência parece que não é uma doença fatal, que nem a adicção é, mas é sim, viu? Porque a depressão profunda pode levar, e muitos codependentes acabam apelando, como a droga ilícita para um senhor ou para uma senhora com mais de 40, 50 anos pega mal, mas eles começam a tomar ou remédios controlados, né, tarjinhas pretas da vida, ou então vão pro álcool, né? E muitos acabam desenvolvendo o alcoolismo ou a dependência química por remédio, né, Mônica? Muito, muito, muito. Isso é É, muito comum. Isso é muito comum. A gente fala de codependência, às vezes os adictos eles levam tudo para esse rumo aí, só da mãe ou da esposa, com adicção mesmo. E não é, o negócio é muito mais amplo. Muitas vezes nós pensamos que somos a melhor pessoa do mundo, porque nós agradamos a todo mundo e não a nós mesmas. Nós interrompemos as nossas atividades para atender o chamado alheio, fazemos mais do que os outros pedem e habilidosamente a gente antecipa os desejos das pessoas. É incrível. A gente abre mão do nosso próprio bem-estar com extrema facilidade. E isso é uma coisa que acontece com o vizinho, com meu filho, com todo mundo, né? Porque eu preciso ser importante. E depois a gente ainda fica chateado, como eu falei, Marcão, quando as outras pessoas não fazem o mesmo por nós. Entendeu? Há uma chateação, sim, nisso. Então, isso é muito sério. porque Muito autoanular sério, não é altruísmo, viu? A galera confunde muito isso. Eu estou me doando totalmente. Ai, como eu sou altruísta, como eu sou boa, né? Eu faço tudo por aquela pessoa. Mas isso não é ser altruísta. Altruísta é um outro nível de coisa. Não. Isso aí é anulação. É um outro nível. Sim, sim. E você sabe uma coisa? Tem muita avó que é codependente por causa da história que o neto tem com a mãe ou com o filho, sabe? Ou com o pai. Tipo assim, eu sou avó, então eu cuido do meu neto e facilito todas as coisas para ele, porque coitadinho, né? O pai tá preso, o pai tá usando droga, o pai Paga tá internado, o pensão. pai tá na rua, a mãe foi embora, os pais se separaram. Faz tudo, faz tudo. E isso é outra forma. Não é só mãe diretamente, não. Tem mãe que não é nem um pouco codependente, mas que a mãe da mãe é. Entendeu? Isso é muito complicado. Conheço alguns casos muito também. complicado. A Dani está falando aqui, Marcão. A minha mãe preferiu dar a chave do quarto para o meu filho usuário. Assim, ele se trancava lá e ela justificava não poder falar que viu. E ela não falar que viu. Dani, o negócio é feio mesmo, a coisa é muito séria, muito grave, sabe? Eu passei muito por situações assim com pessoas, conheço vários tipos de desfecho de histórias sobre isso. A pessoa que é codependente, Marcão, ela vive na ditadura dos deveria, das coisas que eu deveria fazer, sabe? Fico questionando isso e eu entro nesse... O tempo verbal preferido é o futuro do pretérito. Exatamente, exatamente. Uma importância, uma preocupação gigantesca com a preocupação, com a opinião alheia. É uma coisa que a gente faz muito também quando está na codependência. A felicidade que vem do outro sempre é condicionada a fatores externos. Eu não tenho felicidade interna, bem-estar interno. Todas as minhas dependências que trazem bem-estar está em pessoas, lugares e coisas. Só para fora. É da pele para fora. Pele para dentro, nada. E Mônica, eu tenho uma ideia também de ver tudo de forma trágica. O núcleo da adicção, do alcoolismo, é o egocentrismo. O núcleo da doença emocional, segundo, por exemplo, Neuróticos Anônimos, também é o egocentrismo e o egoísmo. O núcleo da codependência também é o egocentrismo? Marcão, eu acho que sim, porque... É uma forma distorcida, né? Assim, é uma forma distorcida, porque assim, ó, é o egocentrismo,
Mas o egocentrismo, ele é doentio. Aham. Ele não tem bom senso. Não existe bom senso no egocentrismo. Não existe bom senso no Aham. egoísmo. A pessoa que é uma insanidade porque é obsessão. A obsessão, ela é insana. O núcleo da É insanidade é a obsessão. auto-obsessão, é verdade. Entendeu? Então, isso funciona É a para todo mesma coisa mundo, que uma né? pessoa que Isso funciona para é todo mundo. super preocupada com sexo, com pornografia, e o assexuado. Então, tanto faz se o egocêntrico é aquele que olha Exato. demais para si, como aquele que não olha para si, né? É outra forma. Que não olha para si, exato. É 8 e 80, você Aham. percebe? Não tem É, meio termo no é negócio. Quem engraçado. está possuído pela codependência ou está possuído pela dependência emocional também está naquela regrinha que eu falei lá, imprevisível, extremista, desconectado, sem critério e impulsivo. Isso não serve só para a pessoa que é só para o adicto, serve para quem está na codependência ou dependência emocional, da dependência afetiva, entendeu? O dependente emocional, o codependente, ele, a mãe que está com um filho recém-saído de uma clínica, por exemplo, ela vai ter comportamentos a provocar que ele volte a usar drogas. Quando ele volta a usar droga, quando ele volta, a mãe fala assim: falei que não ia demorar tanto tempo, sabia que não ia ser tanto tempo assim, que ia ficar limpo. Ah, vem cá que eu vou cuidar de você. É tudo, como a Mariana acabou de dizer, ó, é Distorcido. tudo Ela distorcido, meu deu amor. boa É noite tudo aí pra galera. distorcido. E Lívia, a Rose Lassarre. Conheço uma codependente que ia visitar o namorado na cadeia toda semana e passava por toda aquela humilhação. Essa pessoa fez isso por 2 anos. Eu conheço também uma dessas. É, conheço algumas dessas nossa, é aí. jumbo e a pessoa desempregada e tendo que arrumar uma puta de uma grana para fazer o jumbo lá toda semana, mandar biscoitinho recheado pro bonito lá. Pois pois é, isso é real. Oi, Vi, querida, boa noite, maravilhosa. Que bom que você está aí. Mari, um beijo para você, viu, amor? Muito legal, muito legal. É, galera que entrou Muito agora, bom estamos falando participar. sobre dependência emocional, dependência afetiva, codependência e isso também, às vezes, ligado à adicção. Agora, vamos sair um pouco do tema da adicção, amor, e me fala um pouco daquela Vamos, vamos. codependência sexoafetiva, aquela codependência entre marido e mulher, entre marida e marida, entre marido e marido, que também Tá. acaba ficando disfuncional e um parece que simbiosa o outro, sabe? Porque não necessariamente essa codependência ou essa dependência afetiva, ela está ligada unicamente à adicção. Existem codependentes apenas emocionais, afetivos, né? Como você falou, aquela dependência afetiva é a que vem até no período que a pessoa já é adulta, não é isso? Quando a gente fala de casais, né, dos casais convencionais, pode acontecer a codependência, mas a codependência é assim. A codependência tem que ser assim, é uma regra. Eu me relaciono com um cara que é problemático. Ah, tá. Pode ser duro, pode ser um cara endividado, duro, pode ser um cara que joga pra caramba e aposta, pode ser um cara que bebe, que usa droga, tal. Então a codependência no casal pode ser no qualquer tipo, ou casal convencional ou casal homoafetivo, ele vai se relacionar com alguém problemático, com alguém que tem dificuldade, com alguém que está no desequilíbrio, porque eu preciso salvar. E isso é codependência. Quando a gente tem nos casais a dependência de um ser mais dependente do que o outro, um rastejar mais para o outro, aí nós estamos falando de dependência afetiva ou do transtorno de personalidade dependente. Ah, A diferença do transtorno para a dependência afetiva é que o transtorno é assim, ele não pode viver sem aquela pessoa. Então, ele se corta, ele se mutila, ele diz que ele não pode viver sem aquilo, ele não pode ficar sozinho de jeito nenhum. Esse caso não é um caso tratado só por terapeuta, é um caso que precisa de entendi. medicação, que precisa de psiquiatra e que precisa dessa ajuda.
Mas os casais, por exemplo, vamos falar de um casal homoafetivo. É muito comum nos casais homoafetivos, um tem a energia... Mais feminina ou mais Esse casal masculina? de marido e marido. Quando é um casal feminino, uma tem uma energia mais masculina do que a outra. Isso é muito natural. Isso não significa que Não tem nada a ver com quem é o homem. É só... Não é isso. Não é isso. É que uma tem uma energia mais masculina e a outra mais feminina. E com os casais homoafetivos masculinos também. Um tem uma energia mais feminina, mais voltada para o feminino, e o outro mais masculino. Então, assim, cada um deles, os casais homoafetivos, é mais problemático, Marcão. Por quê? Porque eles já têm as demandas e os dilemas deles, pessoais. Quando eles se juntam, eles precisam de ajuda para fazer os seus acordos relacionais, Entendi. que aí é uma outra coisa, que quando a gente fala de relacionamento sexoafetivo, é outra coisa que a gente faz. É porque o terapeuta ajuda o casal homoafetivo nos acordos relacionais. Por exemplo, Marcão, já que você está falando da gente falar disso, por exemplo, um cara fala assim, eu gosto de andar de mão dada e eu quero que o mundo saiba que eu sou gay. E o outro fala, de jeito nenhum. Minha família não pode sonhar que eu sou gay e eu não tô a fim de não quer sair do armário ainda. Se você quiser, aqui entre nós, mas não está preparado. Isso é um dilema, que por causa de não ter tido acordo relacional, eles estão em conflito. Eles precisam de ajuda, porque eles não vão resolver esse conflito sozinhos. Porque pode ser que se separe, pode ser que aconteça um monte de coisa. Pode ser que eles queiram abrir o relacionamento e não saibam como, porque não tem acordo relacional. Então, precisa ter. Numa dessa, por causa dos dilemas individuais e da demanda de dilemas do relacionamento, eles precisam de ajuda. E vai ter conflito, vai ter problema. E aí pode rolar a dependência afetiva. Entendeu? Oi, Ângela maravilhosa. Boa noite, querida. Que bom que você está aqui, linda. Seja bem-vinda. Fala com a gente aí, Ângela. Porque eu conheço casais... Faz sentido, eu conheço casais heterossexuais que o homem dessa relação, ele é super dependente da sexualidade. Ele precisa, ele tem uma... é quase que uma obsessão pela sexualidade da parceira. E ele não consegue ficar sem ela no sentido sexual da coisa. E acaba gerando uma super codependência. E porque também as mulheres, ela tem um outro ritmo de parceria sexual. O homem, em geral, né, eu não gosto de generalizar, mas na maioria das vezes, o homem tem assim aquela necessidade de, por exemplo, sexo todo dia. E a mulher, ela precisa que fazer amor, é um ato que começa no acordar do casal, sabe? Como que ele tratou ela durante o dia inteiro? A mulher não consegue resolver, assim, eu vou afogar meus problemas pessoais ou os problemas da relação na cama. O homem já prefere essa forma, de maneira geral, tá? Então, essa falta de sexo que a mulher dele proporciona deixa ele super inseguro, sabe? E aí alimenta também essa necessidade sexual dele. E isso traz um super conflito nesse casal aí. É um casal de amigos meus. E eles até já me pediram ajuda nesse sentido, sabe? Marcão, tem situações, tem conflitos que acontecem com os casais. Você sabe o que estraga os casamentos? Você sabe o que acaba com os casamentos? Não conversar sobre o problema e não pedir ajuda. Entendeu? Isso é um dilema que muitos casais passam. Mas tem casal, Marcão, como você falou, eles ainda falaram sobre isso. Tem casal que vive isso, que a mulher não fala para ninguém e o cara não fala para ninguém. Não se resolve, não se comunica sobre o problema. E a gente precisa do conflito para resolver os problemas. Comunicação. O conflito é que faz a gente se desenvolver nas relações. Entendeu? Então, esse casal amigo seu precisa de orientação profissional para saber o que fazer. Porque muita gente tem medo de procurar ajuda profissional porque tem medo de acabar o casamento, o relacionamento. Quando procura ajuda. Mesmo. Não é assim. Vai acabar.
Tem, claro que tem. Tem muita gente que não procura por isso. Mas a ideia é colocar as coisas na mesa, que é o que Mas as sabe pessoas têm por medo. que terapia de casal às vezes tem essa fama de que vai terminar? Porque a pessoa não fala, a pessoa não, o casal não conversa. A hora que você é Exato. submetido a uma terapia, vai vir coisas à tona. E essas coisas que vai vir, de repente, Vai sabe o vir que que coisas à é? Já tona. acabou esse casamento há 10 anos, e a hora que isso vem à tona numa terapia, finalmente os dois percebem, meu, ou os dois ou um deles vai perceber, meu, acabou essa porra, não tem mais o que fazer aqui. E não é a E terapia não é, a e culpada. não é a A terapia que culpada foi o resolve. mutismo. Foi ficar quieto durante 10 anos, aceitando. Ele estava num relacionamento, ou ela estava num relacionamento tóxico, e o relacionamento tóxico geralmente é de mão dupla, não é só uma pessoa que é tóxica, não, viu? Porque é muito legal a gente pegar e falar, ah, eu estou num relacionamento tóxico, tipo, eu sou o belezinha e o tóxico é o outro, né? Mas é difícil ter um relacionamento tóxico que seja só de um dos lados, sabe? E aí, quando vem à tona isso na terapia, Mas, ô lascou, Marcão, né? ó, o que que acontece? Quanto mais nós somos independentes, mais nós corremos risco de sermos dependentes emocionais de outras pessoas. Quanto mais no mundo aumenta o meio de comunicação, mais nós ficamos solitários com comunicação rasa. Por causa da comunicação hoje, as pessoas estão carentes, sabe do quê? De uma boa conversa. De uma boa conversa. As pessoas não conversam. E olha o meio de comunicação que existe por aí. Então, quanto mais aumenta isso, mais as pessoas estão carentes e se comunicam mal. Então, hoje a gente está falando de uma coisa que é velha, que é antiga, que a gente precisava olhar com carinho. A maneira como a qualidade da nossa comunicação em casa, com a gente, com o outro. Como é que eu me comunico? Como é que eu faço para que o outro saiba o que eu quero dizer? Eu dou a entender? Eu faço bico? Parece que a pessoa tem que saber por osmose, né? O jeito que você gosta. Inclusive Exatamente. sexo, Mas é sabe? isso, Estamos pode falando observar, bastante de Marcão. sexo aqui, galera. A gente tem que falar, porra, eu conheço uma mulher que ficou 20 anos com o cara, mas ela não gostava de uma determinada posição e ele gostava. E machucava ela aquela posição. E ela segurou aquilo durante 20 anos, não gostando, não gozando, meu. E como o Reich falava, a pessoa que não tem orgasmo, ela adoece, meu. Adoece, com certeza. Isso, para as pessoas que não sabem, isso é uma verdade, é uma verdade. Então, assim, a Ângela está falando aqui, ó, 50% de cada, é isso. Cada um, em qualquer relacionamento, eu com o porteiro, eu com meu marido, eu com os meus filhos, eu com meu amigo, eu com qualquer um, é 50% de cada. Muito, muito verdadeiro isso. Cada um assume os seus 50%. Muito bom, Marcão, muito bom. Já são 9 horas. Não acredito que passou 1 hora, meu. É que falar de sexo deixa a gente avoado. Falar de muitas coisas. Não, tô brincando. Nossa, já passou 1 hora, que legal. Muita coisa legal. Passou. Eu não sei ainda qual vai ser o tema da live da semana que vem, mas nós vamos estar aqui de novo. Galera, quinta-feira que vem, todos engajados aqui, com certeza vai ser um tema legal. Ó, a Ângela Coelho. Manda pelo WhatsApp, mas tem que falar, é isso mesmo. É isso mesmo. A esposa manda um zap pro cara, mano, vamos parar de fazer daquele jeito lá que tá me incomodando. É isso, muito bom. Muito legal, Mônica. Queria agradecer, viu? Aqui todo mundo que entrou. Muito legal. Agradecer a todo mundo, Marcão. Agradecer você por estar aí. Adorei. Não tenho muito o que falar, só que eu adorei e que a gente vai fazer isso mais vezes, então eu estou feliz por isso. Né? Vamos criar temas aí. A galera que tiver aí, que quiser sugerir algum tema para nós, pode sugerir. Que a gente é isso mesmo. Né, Marcão? Estamos combinando aí de toda quinta-feira, a gente está aqui no mesmo bate-hora, no mesmo bate-canal, que aí todo mundo começa a ficar sabendo que tem live da Mônica Papo Reto, Mônica Batista e Marcão do programa Independência.
a voz da recuperação. Legal. Isso mesmo. Então Isso vamos mesmo. nos despedindo, Mo, é isso, né? Tá bom, pessoal. Vamos sim dar A live é de 1 hora, tá, galera? Para também não ficar cansativo, gente. Nem para nós. Beleza. À medida que for ficando legal, a gente vai aumentando depois. Um beijo no Beijo para todo mundo. Beijo para Tucá. Beijo, Mônica. Obrigado por tudo, viu, querida? Tchau. Beijo. Galera, obrigado. Quinta que vem estamos aí. Tchau, tchau. Beijo.